Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1, a palavra do Senhor, ela nos diz da seguinte forma. Pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1. Quem não trouxe Bíblia, está aqui, você pode ler aqui na frente. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. 2. Abrindo a boca, os ensinavam, dizendo. Agora vai começar o ensinamento de Jesus. Esse é o principal sermão de Jesus. Esse daqui é o primeiro, é a primeira pregação, grande sermão de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. O que Jesus vai ensinar? Que ele poderia ensinar tantas coisas. É o primeiro sermão. E aí, o que será que ele vai ensinar? Vamos ver o que ele ensina. Versículo de número 3. Bem-aventurados, ou em outras traduções, feliz. Alguma tradução está escrito feliz? Alguém está com essa Bíblia? Porque essa é uma outra tradução que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão, vamos ler juntos? Eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos... Vamos lá, gente, nos... Lá nos céus, né? Aqui não, lá nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã. Esta, Senhor, é a hora da Tua palavra ser ministrada, Senhor. E eu te peço, Senhor, libere os céus sobre esta igreja. Traga nesse lugar, nesse ambiente, meu Pai, cura, mover, libertação, transformação através dessa palavra, Senhor. Tira agora todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que queira roubar, meu Pai, a nossa palavra, a nossa conexão com o Senhor, meu Pai. E eu te peço, Senhor, nos abençoe, fale conosco, fale com quem assiste o culto agora. Usa a minha vida, Senhor, pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E aplauda Jesus com forte. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei se você tinha essa consciência. O Sermão da Montanha, que também ele é chamado de Sermão das Beatitudes, ele é o principal sermão de Jesus. É a principal pregação de Jesus. E ele começa com a palavra que ela é chave para nós entendermos o que nós chamamos hoje, o que na filosofia também chama de sentido da vida. Qual que é a grande busca do homem? Essas perguntas filosóficas, essas perguntas que nos levam à introspecção, aquilo que nos leva a olhar para dentro, ela move a humanidade. Qual que é a grande busca do homem? A grande busca do homem se chama felicidade. Nós buscamos a felicidade. Nós buscamos aquilo que nos faz feliz. Essa é a busca do homem. Se você parar para olhar tudo aquilo que a nossa vida vai girar em torno, ela gira em torno dessa máxima: ser feliz. E isso é uma busca, e ao mesmo tempo é um extremo perigo.
Porque às vezes a pessoa vai achar que a felicidade ela está, por exemplo, no prazer. E os filósofos chamavam o prazer, né, essa pessoa que busca esse prazer acima de tudo, como felicidade, ele vai chamar de hedoísmo. Quando a pessoa tem essa busca por esse prazer de forma desacerbada, ela se perde na vida. Porque uma vida que busca o prazer, seja ele através do sexo, seja ele através de conquistas materiais, seja ele através dos vícios, essa pessoa, ela vai encontrar a infelicidade, ao invés de ela encontrar a felicidade para a tua vida. Então, quando a pessoa coloca como a sua felicidade o prazer, ela se perde. Quando ela coloca o vício, ela se perde. Porque o vício, por que ele é viciante? Porque ele é prazeroso. E quando a pessoa vive uma vida em busca desse vício, seja na bebida, seja nas drogas, seja no jogo, seja no prazer sexual, ou qualquer outro tipo de coisa, ela vai encontrar a infelicidade. Então a busca do homem para obter a felicidade é uma busca que ela sempre aconteceu. Percebe que o Salmo, o primeiro Salmo da Bíblia, não é por acaso o primeiro Salmo. O que diz o primeiro Salmo da Bíblia? O Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Percebe como começa o Salmo? Bem-aventurado, ou seja, feliz. O livro de Salmos é uma receita de como você ter uma vida feliz. Posso ouvir um amém, queridos? Jesus falou, eu preciso ensinar para as pessoas onde elas vão encontrar a felicidade verdadeira, onde elas encontrarão sentido para a tua vida. Então Jesus começa o seu ministério, ele começa ensinando acerca de felicidade. Ele vai dizer uma lição de onde nós vamos encontrar a felicidade e onde nós não encontraremos a felicidade. Muitas pessoas achavam que uma vida com Deus não é uma vida feliz, não é uma vida que tem prazeres, não é uma vida que tem alegria, mas a vida com Deus é uma vida de verdadeira felicidade. Quem concorda comigo, diga amém. Você pode aplaudir Jesus por isso. Louvado seja Deus. Então Jesus começa o seu sermão, ele começa o seu ministério, ele usa a tônica para dizer para nós sobre felicidade. Esse sermão, ele chega a ser tão importante e tão respeitado, que um certo homem chamado Gandhi, grande líder religioso mundial, ele dizia que se todas as literaturas do mundo se perdessem, inclusive a Bíblia, e se restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque aqui nós temos a receita para a vida. Posso ouvir um amém, queridos? O Sermão da Montanha fala sobre felicidade. Ele também fala sobre oração. Ele fala sobre jejum. Ele fala sobre dar esmolas. Ele fala que nós devemos chamar o nosso Deus de Pai. A oração do Pai Nosso está aqui dentro desse Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha vai dizer que nós precisamos buscar em primeiro lugar as coisas lá do céu, e as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Ou seja, tem resposta para tudo. Mas eu não vou falar do sermão inteiro. Eu vou falar dos primeiros versículos. Eu quero falar desse começo do sermão, onde Jesus destaca a ideia da bem-aventurança, e tem tudo a ver com a nossa temática falando sobre cura. Esse mês de junho, Deus colocou no meu coração essa palavra, cura, porque Ele tem cura para as nossas vidas. Fala para o seu irmão do lado, Deus tem cura para você nessa manhã. Jesus falou nesse sermão da montanha como ser feliz. E Ele vai começar dizendo no versículo de número 3, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre, ela tem uma carga semântica nela. Ela tem uma carga até de preconceito. Porque o ser pobre não é você ser luxuoso. Ser pobre não é você ser o centro.
Ser pobre em muitos casos é você ser rejeitado, é você ser excluído. E é interessante que ele já começa, ele poderia usar tantas palavras para falar sobre esse pobre de espírito, ele poderia usar outros termos, mas ele usou pobre. A felicidade está no fato de você ser pobre de espírito, ou seja, de você reconhecer a sua dependência de Deus. Enquanto você depender de Deus, enquanto a sua vida estiver circulando na dependência de Deus, você pode ter certeza que a felicidade vai morar no teu coração e que você tem o céu preparado para você. Por isso a primeira característica daquele que vive o sermão da montanha é aquele que vive em dependência do Senhor. Você não depende do homem, você não depende da igreja, você não depende do pastor, você não depende do amigo que é rico, você depende de Deus. Enquanto você depender de Deus, você vive o melhor de Deus nessa vida e lá na frente a vida eterna para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Daí agora ele vai trazer no versículo de número 4, ele vai trazer aquilo que nós chamamos de paradoxo. O que é paradoxo? Ele vai mostrar uma contradição. Qual que é a contradição do versículo de número 4? Bem-aventurados que choram, ou seja, feliz são os que choram. Feliz é aquele que chora. E por que é feliz o que chora? Não é incoerente? Porque geralmente quando uma pessoa chora, apesar que tem pessoa que chora por qualquer motivo tem gente que chora. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de chorar, mas de uns anos para cá eu tenho chorado com muita facilidade. E é interessante que Jesus fala que feliz é o que chora, porque esse que chora, ele vai ser consolado por Deus. Esse vai ser consolado por Deus. Eu quero dizer algo de Deus para você nessa manhã, que talvez tenha chorado, talvez a tua vida tenha sido difícil. Olha aqui, talvez a tua semana tenha sido difícil. Talvez o teu ano tenha sido difícil. Talvez a tua vida é uma vida de quebra-quebra, de batalha, de luta. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você. E sabe qual é a palavra? Todas as vezes que você chora, Deus recolhe as tuas lágrimas. E chegará um dia que Ele vai te consolar de cada lágrima que você tem derramado. Talvez o teu choro é por causa da humilhação. Talvez o teu choro é por causa de falta. Talvez o teu choro é por causa de alguma dor. Mas Deus, Ele tem um consolo para você nesta manhã. Pode chorar e chore para Deus, porque Ele entende as tuas lágrimas e tem resposta para a tua vida. Diz Ele para você hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos conseguem aplaudir Jesus? Aleluia! Amém, queridos? Versículo 5: bem-aventurados que são mansos. O que é manso? Eles vão herdar a terra. Mansidão. E mansidão é uma característica que ela tem se tornado cada vez mais rara. Cada vez mais raro. Mais raro. Alguém manso. O que é o manso? A pessoa que tem mansidão. E essa mansidão, Paulo também vai falar sobre um domínio próprio. Ter domínio próprio. Quem entendeu, diga amém. Você tem paz, você tem alegria, você é feliz quando você consegue dominar a si próprio. Quando você consegue fechar a boca ao invés de falar. Irmãos, às vezes dá vontade de falar. Quem concorda, diga amém. Às vezes dá vontade. Eu sou do debate, eu vivo de debate. Essa semana já tenho acho que 2 debates agendados para essa semana. Meu negócio é debate. Mas é um debate claro, é um debate teológico, é de ideias, é de conversa. Eu não estou ali nervoso, eu estou ali debatendo ideias, né? Mas às vezes nós queremos falar. Casados aqui, quem é casado sabe. E geralmente o casal tem um que fala mais e um que fala menos, né? Às vezes tem os dois que não falam, às vezes tem os dois que falam demais também. Mas geralmente um fala mais e o outro fala menos. Eu não sei quem é quem aqui, querido. Eu sou o que fala menos. Cadê a pastora? Eu não sou do debate, eu sou do buscar essa mansidão. Porque a mansidão, quando você consegue ser manso,
você economiza problemas. Dê essa dica para o seu irmão do lado. Diga: quando você for manso, você vai conseguir economizar problemas. Ah, você não tem a dúvida disso. Já deve ter acontecido com você. Quem concorda, diga amém. Seja manso no trânsito, seja manso no casamento, seja manso em casa, seja manso no trabalho, seja manso na igreja, em nome de Jesus, aleluia. Seja manso onde você estiver, e a felicidade, a bênção de Deus repousará sobre a tua vida. Pastor, eu não consigo, então recebe hoje mansidão, porque mansidão é fruto do Espírito. Seja cheio do Espírito e você vai ter mansidão na tua vida. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda Jesus. Depois ele fala assim, versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça serão fartos. Fome e sede de justiça. Essa pessoa, ela vive uma vida alicerçada naquilo que é justo. Seja justo. Não tome partido, seja justo. Não escolha lado sem você buscar a justiça como teu parâmetro. As pessoas, elas estão cada vez mais injustas. Nós vivemos numa sociedade onde a injustiça tem sido um dos maiores dramas da nossa vida. Nós brasileiros, sobretudo. Porque o nosso país é um país muito injusto. Quem concorda, diga amém. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, mas eu nem acabei de ler. Eu li só um trecho. Falei, esse negócio aqui, essas coisas acabam comigo. 1% da população mundial, 1% da população mundial tem tanto dinheiro que eles poderiam acabar com o problema do mundo 22 vezes. Se existissem 22 planetas iguais ao nosso, com as mesmas problemáticas que a nossa, 1% conseguiria resolver 22 problemas, 22 mundos como o nosso. Por que não resolve? Não sei por que não resolve. Não sei por que não resolve. 1% da população resolveria o problema de 22 planetas como o nosso, e não haveria fome, e não haveria criança sem comida, sem roupa, sem água. Resolveria todos os problemas. Quem entendeu, diga amém. 1%. Ou seja, se você baseia a tua vida na justiça, se você é uma pessoa justa, a felicidade de Deus estará sobre a tua vida. Se você é uma pessoa que no seu trabalho você é justo, se você é um trabalhador justo no seu trabalho, se você é um obreiro justo, se você é alguém que na tua família você é justo, se você é alguém que nas tuas relações você é aquela pessoa da justiça, do certo, a bênção de Deus repousará sobre a tua vida. Isso é caráter cristão, e eu quero profetizar que Deus nos dará desse caráter em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, esses que têm misericórdia, eles alcançarão misericórdia. Seja misericordioso. O que é o misericordioso? É quem tem compaixão. Olhe para mim, queridos, por favor. Sabe o que é ter compaixão? Se coloque no lugar do outro. Se coloque no meu lugar. Se coloque no lugar dessa pessoa que está ao teu lado. Queridos, às vezes, eu já contei isso aqui na igreja, mas eu vou contar de novo. Às vezes eu estou lá na rua fazendo a missão. Parece que eu estou meio que mecânico, porque toda sexta-feira eu estou lá, irmão. Faz 20 anos. Faz 20 anos. Você já viu um médico, um cirurgião, fazendo uma cirurgia, como que é, aqueles mais experientes? Eles estão lá falando de futebol, irmão. Está lá abrindo a cabeça da pessoa no meio, abrindo o coração da pessoa. Eles estão lá falando de futebol, porque eles estão acostumados com isso. Eu assisti o parto da Helena
né? E aquela tensão, aquele negócio, intercessão, e coloca um louvor, e eu estou todo tenso com o pessoal lá, mano, de boa, de boa. Anestesista, a médica, todo mundo de boa lá, trocando ideia. Às vezes eu estou lá na rua, estou acostumado. Não é que não mexe, não é que não mexe, é que infelizmente a gente acostuma com isso. Só que tem momentos que eu estou lá, irmãos, e parece que o negócio bate em mim, irmãos. E sabe o que eu faço? Eu troco de lugar. Eu me coloco no lugar daquela pessoa que está recebendo. E quando você se coloca no lugar da pessoa, o jogo muda. E eu estava conversando com a Mari, minha filha do meio, eu estava conversando com ela na sexta-feira, e falando sobre isso, sobre se colocar no lugar do outro. E eu falei para ela, filha, várias vezes na África eu chorei, várias vezes, eu chorei muito ali na África, porque eu olhava para aquelas crianças, eu lembrava da Mari, eu lembrava do Rafa, eu lembrava da Helena, e não tinha como eu não sentir dor. Misericordioso é você sentir a dor do outro. Misericordioso é você fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. Isso é ser misericordioso. Quem entendeu, diga amém. É você perdoar. Tem gente que não perdoa. Não, eu perdoei. Perdoa, mas está toda hora jogando na cara da pessoa. Ter misericórdia é você perdoar. Ter misericórdia é você se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro está passando. Porque o mundo não gira em torno de você, o mundo não gira em torno do teu umbigo, da tua cabeça. Existe um mundo aqui, irmãos. Por isso tenha misericórdia, porque aquele que tem misericórdia, ele também recebe misericórdia sobre a tua vida, ele também recebe o perdão de Deus sobre a tua vida. Por isso seja misericordioso, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Limpos de coração. Fala para o seu irmão do lado. Seja limpo de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É lealdade, irmãos. Não é ter meio coisa aqui escondida. Não é abraçar aqui o irmão Carlos aqui, abraçar ele. E lá atrás eu tenho esse irmão aqui, e eu tenho um mal contra ele. Quem está entendendo, diga amém. Limpo de coração é eu abraçar você e falar com verdade, eu amo você, e conte comigo, e se você me ligar eu vou te atender, eu vou te ajudar, vamos correr junto. É isso aqui, irmãos. É você me ligar e eu falar assim, eu vou te ajudar, eu vou orar pela tua causa, eu vou repartir o pão com você, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. É isso, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. É você ter esse coração limpo, não é ter um coração mais ou menos, não é trabalhar com meias verdades. Não existe meias verdades. Não existe mais ou menos, eu estou aqui com você, mas não estou. Você tem que estar, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ajudar, você tem que suprir essa pessoa. Isso é ser limpo de coração. Esse que é limpo de coração, querido, sabe o que vai acontecer com ele? Eles vão ver Deus, ou seja, naquele grande dia, eles viverão na presença de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso, aleluia. Bem-aventurados. 9. Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não são todos que são chamados filhos de Deus, não. Pastor, mas não é todo mundo filho de Deus? Não. Filho de Deus aqui, Jesus falou, são os pacificadores. Quem que é o pacificador? Eu sou da paz. Eu não vou brigar, eu não vou contender, eu vou trazer paz. Tem pessoas que elas trazem problema. Tem pessoa que parece uma casa de marimbondo, irmãos.
Tem pessoa que é só isso, só conflito, só treta, confusão. E tem pessoa que não, ela é o contrário disso. Ela é da paz. Tem dois brigando. Vem cá, senta aqui, vamos sentar. Estou só simulando, né? O cara já estava vindo já. Calma. Pacificador, vem cá, o que está acontecendo? Não, vamos ficar de boa aqui, vamos ficar de bem. Vamos ficar de bem. Pacificador. Nós precisamos ser pacificadores. Fulano está tretado com ciclano. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Nós somos promotores de paz. Posso ouvir um amém, queridos? Versículo 10. Bem-aventurados. Aqui começa. Cheguei, Brasil. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Perseguição. 11. Bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande será o vosso galardão, não na terra, mas onde? Nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui eu cheguei na pregação. Você fala assim: ué, pastor, vai começar a pregar agora? Agora que eu começaria a pregar. Mas eu não vou esticar aqui mais, não. É rápido. Porque aqui nós entramos no tema cura. Porque se você prestou atenção nesse mês de junho, que eu falei de cura, se você guardou as pregações, a primeira palavra que eu trouxe aqui, primeiro domingo de junho, eu falei que a cura só acontece quando você confessa o seu erro, confessa o seu pecado. Quem lembra? Diga amém. A cura vem quando você confessa. Repita comigo: a cura vem quando eu confesso o meu pecado. Então, a primeira pregação minha foi sobre cura, no sentido de você confessar o seu erro. O segundo domingo que eu falei sobre a questão do passado. Que se você não aprende a lidar com o seu passado e deixar passado no passado e viver o presente, você nunca vai ser curado. Se você vive o dia de hoje sempre olhando para o retrovisor, para trás, você não vai viver. Por isso que Paulo falou: esqueçam-me das coisas que passaram e prossigo para o alvo que está lá na frente, que é Jesus. A cura acontece quando eu sigo para frente. Quem entendeu, diga amém. O terceiro domingo eu falei sobre enfrentamento, falei sobre Josué, que você tem que enfrentar o seu problema, enfrentar a sua dor, enfrentar o seu desafio, e no momento que você enfrenta, você recebe cura. A cura pelo enfrentamento. E na semana passada, que foi o nosso quarto domingo, eu falei sobre você pegar a capa. Lembra do cego de Jericó? O que ele fez com a capa? Ele pegou a capa e jogou fora. Então eu falei que existem coisas que nós temos que jogar fora. Vamos lá, tem coisas que a gente tem que jogar fora. Jogar fora, não é acumular, não é guardar. Aquela capa serviu para ele até aquele momento que ele teve encontro com Jesus. Quando Jesus falou: vem aqui, ele jogou a capa. Isso aqui não me serve mais, não sou mais cego, eu serei curado. E ele foi curado para a glória de Deus. E hoje é o quinto e último dia. Como que eu recebo cura? Quando eu entendo, e aqui nós vamos falar desses últimos versículos aqui, em 3 minutos. Quem consegue me ouvir 3 minutos? Diga amém. Só mais 3 minutos. Quando eu entendo que perseguição, quando eu entendo que injúria, quando eu entendo que mentira ao meu respeito e fazerem mal contra mim, isso é um reflexo da minha espiritualidade. Então tem coisas que eu vou passar, existem situações difíceis que eu vou passar, e está tudo bem eu passar por isso. E eu sou uma pessoa totalmente abençoada, ainda que eu passe por isso, porque isso faz parte de um processo. Posso falar amém, queridos? Os discípulos não foram homens e mulheres, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles não foram homens e mulheres que eles eram aplaudidos nas ruas, eles eram apedrejados nas ruas. Eles não eram pessoas benquistas pelos governantes, pelos reis. Eles eram pessoas perseguidas pelas autoridades.
Eles não eram homens que as pessoas protegiam, pelo contrário, eles eram homens que as pessoas queriam apedrejar, crucificar e matá-los. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Então às vezes eu sou perseguido e está tudo bem. Às vezes eu passo por injúrias, às vezes eu sou injuriado e está tudo bem. Às vezes as pessoas falam mal a meu respeito e está tudo bem, porque Jesus falou: ainda que você sofra perseguições, ainda que vocês passem por dificuldades, ainda que mintam ao respeito de vocês, não se preocupem, porque existe um céu preparado para vocês. Exultai-vos e alegrai-vos, porque tem um galardão, existe uma recompensa para você. Ou seja, onde eu encontro a cura? Sabe quando eu encontro a cura? Quando eu entendo que a minha recompensa, olhe para mim, a minha recompensa não será aqui nessa terra. Aqui pode ser que eu não vou ser reconhecido, aqui pode ser que ninguém vai saber nunca o teu nome, mas lá no céu existe um galardão reservado para mim e para você. E lá o homem não rouba, e lá a ferrugem não consome, e lá a traça não vai destruir. Sabe por quê? Porque vem de Deus para a nossa vida. Se alegre no Senhor nessa manhã. Aleluia! Se é para Deus, aplauda mais forte. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe quando eu tenho cura? Quando eu entendo que o meu galardão não é aqui. Aqui eu não vou ter galardão. Discute com Jesus, irmão, não é comigo. Aqui nós não teremos galardão. O nosso galardão está nos céus. Me prova, pastor, versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Onde? Nos céus. A cura acontece quando eu sei que aqui na terra eu posso andar mancando, eu posso ter um problema na coluna, eu posso ter um problema de pressão, eu posso ter diabetes aqui, eu posso ter qualquer dificuldade aqui. Lá no céu, não. O meu galardão está nos céus. Glória. Aleluia. Quando acontece a cura, pastor? Quando você entender que ainda que nós vivemos aqui, o nosso negócio não é aqui. O nosso negócio é lá nos céus. É muito frustrante quando uma pessoa está na igreja, e ela está na igreja, não porque ela quer ir para o céu, porque ela quer o galardão aqui na terra. Ela quer ser honrada aqui na terra. Jesus não prometeu honra na terra. Ele prometeu galardão. Só que Ele vai entregar nos céus. Quem entendeu, diga amém. E aqui você pode ter doença. Lá no céu você não vai ter. Aqui você pode chorar. Lá no céu, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca. E aqui na terra você pode ter. Pode não, aqui na terra você vai ter. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Completou 1 ano da morte do meu pai. Amanhã é o dia que ele faria aniversário. Muito difícil para mim e para minha família, né? Mas eu estou bem, glória a Deus. Mas é difícil. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Mas eu sei que vai chegar lá no céu, irmãos. E lá vai estar tudo bem. Sabe por que muitas pessoas são infelizes? Porque o texto fala de felicidade. Sabe por que muitas pessoas são infelizes? Porque elas estão projetando um relacionamento com Deus apenas para essa vida. Apenas para os 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80 anos de vida que nós temos. Sendo que a nossa realidade, o galardão, é prometido nos céus. A cura quando acontece, quando eu vivo na terra, mas o meu coração está no céu. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai chamar eu e você. E o que nós teremos para apresentar para Ele? Se a nossa busca é apenas para essa vida, se a nossa busca é apenas para o prazer nessa vida, eu vou ser uma pessoa infeliz. Agora, se a nossa vida, a nossa busca é em torno do céu, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Esta é a palavra de Deus para você nessa manhã. Você pode aplaudir, glorificar e exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Você pode
pode glorificar a Deus? Aqui na terra tem dor, tem choro, tem perseguição. Aqui na terra a gente passa uns apertos, né? Minha esposa está ali em cima. Aqui na terra a gente passa muitas lutas. Só que vai chegar um dia que o Senhor vai ter um galardão para mim, para você. Recebe essa palavra, amém? Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé agora.